Deus é bom, Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Mesmo quando nós não entendemos o seu agir, o seu efetuar, o seu realizar, tem hora que nós não entendemos nada. Tem hora que fica tudo tufo. Parece que, você já viu cibite baleado, viu essa expressão? Lá no Rio Grande do Norte era cibite baleado. Tem momento que a gente parece que foi baleado, que fica assim, a ver navios. Mas interessante que o que Deus tem mostrado, o que Deus tem falado, o que Deus tem realizado no meio da sua igreja, são coisas tremendas. São coisas que nós precisamos ficar bem quietinho, ficar ali, bem coesos, bem amalgamados, misturados e amalgamados. Porque às vezes nós estamos misturados, estamos distantes uns dos outros. E para a alegria do coração de Deus, para a minha alegria, nós estamos no último dia do ano e temos uma certeza, que este ano foi um ano que a igreja sofreu muito. Tivemos perdas e sofremos muito, choramos muito, mas a igreja amadureceu. É um momento assim que 2022 não vai deixar saudade, mas vai deixar marcas. E nós precisamos aprender com essas marcas. Nós precisamos aprender que quem sofreu mais do que qualquer um de nós foi Jesus. Ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi morto. E nós às vezes não entendemos isso. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Senhor do tempo. Ele independe de tempo, Ele não depende de tempo para agir na sua vida, para agir na minha vida, para agir na vida da sua família. Ele é o Senhor do tempo. É isso que nós não entendemos. Pedimos, batemos, a porta não se abre, o pedido não chega, o socorro aos nossos olhos não chegou. Mas pelo contrário, sempre Deus vem na nossa direção, sempre o agir dele vem na nossa direção, mas nem sempre vem como nós imaginávamos, nem sempre vem como nós queríamos. O relacionamento do homem para com Deus é muito semelhante ao relacionamento do filho com o pai. Há coisas que você vai dizer não para o seu filho, ele vai desejar, ele vai sonhar, ele vai ter a certeza que fez todos os carinhos, ele vai ter a certeza que fez todos os dengos em você e sabe que você não vai dizer não. E vai chegar um momento que você vai dizer: meu filho, não, esse não é o momento de você ter isso. Você quer entender Deus? Olha para o teu relacionamento com teu filho, com tua filha. E nós começaremos a compreender o relacionamento. Eu não ia falar isso, mas eu quero falar logo. O Espírito Santo tocou no meu coração e eu vou falar logo antes de eu entrar na mensagem. Estava tomando banho e Deus falou assim para mim, isso agora, depois que eu terminei os últimos retoques aqui no som. Eu vou falar 3 coisas para você, filho. E meu coração se encheu de alegria. Eu disse: fala, Deus, eu quero te ouvir. Ele disse: a primeira coisa que eu vou falar para ti, parece loucura, viu? A primeira coisa que eu vou falar para ti, eu vou falar de amor. De amor, Senhor. Eu sei que tu me ama. Eu sei que tu entregou teu filho por mim, pela minha família, por essa igreja. Ele disse: não, filho, eu quero dizer para você, e fala para a igreja hoje à noite, que amar é um exercício. Amar é um aprendizado. A gente aprende a amar. Eu fiquei assim, meu coração chega. A segunda coisa que eu quero falar para você, filho, é que perdão é uma precisão. Você precisa perdoar, você não tem opção. É como o ar que você respira, você precisa perdoar, porque se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. É incrível.
E nós sabemos disso, só que nós não colocamos isso em evidência todos os dias durante o ano. E a terceira coisa que eu quero falar para você, filho, é que primeiro foi amor, perdoar, e a terceira terceira coisa é ser feliz. Você tem que decidir. Você tem que decidir se você quer ser uma pessoa feliz ou uma pessoa triste. Uma pessoa cheia de graça, cheia de amor, ou uma pessoa amarga. Olha, se você prestar atenção, terminou infeliz, mas para você ser feliz, você tem que ter todos os três atributos. Você precisa amar, você precisa perdoar. E para você ser feliz, você tem que decidir se você quer ser feliz ou não. Para você perdoar, você tem que perdoar, uma precisão. Para você amar, você tem que exercitar o amor. Você já viu aquela pessoa que você chega, primeiro dia de trabalho que você entra, que bate, e você, meu Deus, que é isso? Eu vou ter dificuldade com essa pessoa. Você quando olha para a pessoa, chega, seu coração gela. E a pessoa vira a cara para você, sai, nem aguenta olhar para você. Então se prepare que em 2023 Deus vai treinar você para você amar. Deus vai te levar a perdoar. E Deus vai colocar nas suas mãos a decisão de ser feliz ou não. Eu quero ser feliz. Eu sou uma pessoa plena. Eu sou uma pessoa feliz. Feliz, eu sou completo. Durante todo o ano de 2023, nós vamos falar muito sobre esse tema. O nosso tema do ano de 2023 é conserto. Conserto. Mas durante todo o ano, todos os dias, toda semana, isso no tempo de oração, isso na celebração, nós vamos estar falando sobre esse tema de hoje, tá? 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nós te louvamos. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Tu fales aos nossos corações. Fala, Senhor, fala que a Tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de Sentado à Mesa. Diga comigo, sentado. Não, mas é sentado mesmo, não é em pé não. Diga, sentado à mesa. Bondade, amor, amor incondicional, pacto de amizade, amor leal, justiça, aliança, misericórdia, graça. Bondade é uma das palavras favoritas dos salmistas para expressar o relacionamento de Deus conosco. E uma das palavras favoritas dos profetas para designar, ou seja, para apresentar por meio de uma escolha de Deus em se relacionar com sua criação. Em sua posição como rei, Davi exerceu seu poder demonstrando amor, demonstrando bondade.
trazendo à sua memória a aliança e o pacto de amizade que ele tinha feito com Jonatas, o filho de Saul e o pai de Mefibosete. O que eles prometeram um ao outro foi que, independentemente de qual dos dois se tornasse rei, o amor, não o poder, mas o amor, caracterizaria o relacionamento deles. O amor seria a marca do relacionamento deles dois, e não o poder do rei, e não a coroa do rei, mas o amor, mas a aliança, mas o pacto que eles dois fizeram. Quando somos confrontados com o amor, com a graça e o poder de Deus, aprendemos a ser cautelosos e aprendemos a manter o equilíbrio. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou chamando de sentado à mesa, a primeira parte é a honra da aliança. Veja aí, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 e 4. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Você percebe que na fala de Davi, quando ele fala, existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele. Você percebe que na fala dele existe um diferencial. A bondade que Davi irá exercer sobre a vida de Mefibosete não é a bondade do homem, não é a bondade propriamente dita dele. Eu fiquei impactado com isso. Mas a bondade de Deus, a bondade de Deus. Olha como ele diz aqui, ó: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? O que era que Davi queria? Davi queria evidenciar a presença de Deus. Davi queria mostrar que na vida dele, no reinado dele, apesar dos erros que ele havia cometido, o fundamento seria o Deus Todo-Poderoso, a bondade de Deus e não a bondade do homem. Isso faz um diferencial muito grande, porque isso denota a marca do coração de um homem. Isso demonstra que Davi era um homem quebrantado, que Davi entendia que a vida dele era norteado pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. É a bondade de Deus que está enraizada no coração do rei Davi. Não é a bondade do homem e não é a bondade do próprio rei. Não importa onde estejam as pessoas que oramos por elas. O que importa mesmo nesse momento é a bondade de Deus alcançar o coração dessas pessoas. Você entendeu? Não importa aonde as pessoas que nós oramos por ela nesse momento se encontrem, não importa. O que importa é a bondade de Deus alcançar, chegar nesse coração, chegar nesta vida, e essa pessoa ter uma revelação de Deus, cair em si, se levantar e voltar em direção à casa do Pai. A isso sim, essa é a vontade do coração de Deus, é que essa pessoa seja alcançada através sim das nossas orações, das nossas intercessões,
e não porque somos bondosos, e não porque nos importamos com elas, e até mesmo porque amamos. Não é isso. Essa bondade, o fundamento dessa bondade é a bondade de Deus. É quando Ele olha para você, é o que Ele vê dentro do seu coração, onde ninguém vê, onde ninguém imagina quem você é. Ele vê, Ele sabe de fato quem é você. Então é a bondade dEle, é o amor dEle, é a misericórdia dEle, é o cuidado dEle te cercando dia após dia, te dando livramentos e te levando, te conduzindo para um lugar de encontro, te conduzindo para um lugar de conserto, o qual você vai entender quanto tempo você jogou fora, quanto tempo você perdeu em desconhecer a herança predita, a herança da nova aliança em Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Não porque somos bondosos e não porque nos importamos com elas, ou até mesmo porque as amamos mais, porque percebemos como elas estão vivendo. Como elas estão vivendo, percebemos suas escolhas e não encontramos nelas, nas suas escolhas, a evidência da bondade de Deus, a característica marcante da pessoa de Jesus Cristo, que é a honra da aliança. Você vê em todos os evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles se falam, eles se comunicam entre si. Você nunca vai encontrar Jesus dizer assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você não vai ver. Você vai ver Jesus dizendo: eu e o Pai. Eu estou fazendo isso porque o Pai mandou fazer. Você só vai ouvir Jesus dizer eu, quando Ele diz eu sou. Antes de Moisés ser, eu sou. Eu sou aquele que falou com Moisés. Eu sou aquele que conduziu Moisés até Faraó. Eu sou o que sou. Eu sou o único Deus. Eu sou o Yahvé. Então percebemos que essas pessoas estão longe e muitas vezes choramos. Muitas vezes nosso coração dói. Mas elas não receberam ainda a revelação do que Deus quer com elas. Não adianta a gente querer colocar Jesus à força nas pessoas. Não adianta a gente querer que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. Não adianta. É frustrante. Você só vai perder tempo e perder a amizade, porque as pessoas elas têm que ser o que elas são. Elas têm uma identidade. Cada um de nós tem uma identidade. O seu DNA, ele é único. Ele é único. Você é único. Mas, por você ser único, você é precioso. Você é preciosa para Deus. Ele te ama. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 139, versículo 1 e 2. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Se não fosse a bondade de Deus, onde nós estaríamos? Como estaríamos agora? Se é que estaríamos. Eu digo assim, sem reservas, eu digo que não estaria mais deste mundo, porque o diabo ele planejou tudo para tragar a minha vida, e na hora H Deus, não, venha para cá, esse é meu, eu vou fazer algo diferente na vida dele. E todos os dias, durante 22 anos, eu clamo: Senhor, não desiste de mim, porque não dá para viver sem ti. Não dá, amados, não dá. Como Mefibosete,
ou semelhante à situação de Mefibosete, existe muita gente. Existe muita gente em Lodebar. Existe muita gente que perderam total as esperanças. Existe muita gente que não tem mais vontade, não tem forças, não tem ânimo e não tem mais vontade de viver. Sabe por quê? Porque se decepcionaram. Eu vou dizer uma coisa para você que eu estava meditando, quando eu estava fazendo esse esboço, eu estava meditando sobre isso. As pessoas estão cansadas de um Deus de palavras. Um Deus que as pessoas falam, só sabem falar. Falam e não vivem. Suas vidas não são transformadas. As pessoas estão, e aí, não faz mais efeito. Dificilmente você vê uma pessoa se convertendo, se entregando a Jesus. Por quê? Porque elas estão cansadas de tanto escândalo. Mas preste atenção, Jesus já avisou isso. Está aqui já. Mateus capítulo 24. Leia. Jesus já nos preparou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E está esfriando, amado. Se possível, até os escolhidos serão enganados. E tem mais. Devemos nos preparar. Devemos nos preparar. Porque os sinais estão quase todos cumpridos. Tem mais. A cortina do palco da vida vai se fechar. A porta da graça vai fechar. E quando ela fechar, sabe o que vai acontecer? Muitos tentarão entrar. E não vai entrar. Não vai entrar. Mas por que você diz, pastor, que não vai entrar com tanta certeza? É a Bíblia que diz. Você lembra da parábola das virgens? Aquelas que não guardaram, com aquelas que não recolheram o óleo, o azeite, para levar, para se preparar, para esperar o noivo. Elas bateram, mas não, você ficou de fora. Lembra dos dias de Noé? Jesus disse que haverá um tempo que será como nos dias de Noé. Deus sabia tanto que o coração de Noé iria se quebrantar, iria tentar abrir a porta, que Deus vai calafeta por fora. Esse Deus que eu estou falando dele para você, é o Deus que te ama. É o Deus que tem preparado o melhor para a sua vida. É o Deus que vai dizer um dia para você, não faltou oportunidade de alguém dizer que eu te amava, porque eu te amo. Você é meu. Você é criação minha. Você é meu filho. Você é minha filha. Então muitas pessoas se encontram nessa situação de Mefibosete, manco. Por que ela era manco? Porque a sua ama tomou às pressas, fugindo de assassinos que acabaram de matar seu pai Jonatas. Quando ele tinha 5 anos de idade, e descuidando-se ela, na pressa, deixou-o cair. Quando ele quebrou seus 2 pés, ficando manco e, portanto, aleijado. Mefibosete foi o único a não ser enforcado. Olha a misericórdia de Deus. Ele foi o único a não ser enforcado junto com os outros 7 descendentes de Saul, entre os quais estava seu tio, também chamado Isbosete. Por causa da promessa de Davi, da aliança entre Davi e Jonatas, ele foi poupado, ele não foi enforcado. Seu amigo Jonatas, amigo do rei Davi, considerado irmão segundo a história, unidos por um pacto perante o Senhor, de que suas sementes cresceriam juntas. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu:
ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quando você está sentado à mesa, preste atenção que isso aqui é uma pérola. Quando você está sentado à mesa, você se lembra da honra da aliança. Quando você está sentado à mesa, você se lembra da honra da aliança. Quando você prioriza a mesa, você se compromete com a promessa. É incrível. Quando você prioriza a mesa, você se compromete com a promessa. Primeiro, quando você se assenta à mesa, você se lembra. Quero trazer a memória que possa me dar esperança. Você lembra da honra, da aliança. Quando você prioriza a mesa, você se compromete com a promessa. E quando você se compromete com a promessa, o que acontece? Ela se cumpre. Pode passar um dia, pode passar 2, pode passar mês, pode passar anos, mas ela se cumpre. Você quer ver uma promessa, uma coisa simples, que para nós é uma coisa simplista? Para mim não, para a pastora também não, e eu sei que para muita gente aqui na igreja também não. É o Eliseu está aqui hoje. Que era um sonho da Sofia. Não, eu não quero falar nem na Cida não, vamos deixar só a Sofia. Porque a Sofia é a filha, então a gente já viu muitas vezes no tempo de oração aqui, a Sofia ajoelhada orando. E muitas vezes até chorando para que o pai dela estivesse com ela aqui. E Deus hoje traz o pai dela. Não parece uma coisa simples? Hã? Honrando a fé da Sofia e honrando a fé da Cida Rodrigues. E de todos aqueles que oram pelo Eliseu, da mesma forma, é o Regis. O Regis é muito precioso para nós. E o que a Ana Flávia fala sobre o pai dela aqui, né? Olha aí, ela disse que ele vai ser professor da salinha. Amigo. Pois é, pastor, não se preocupe não, meu pai vai ser professor da salinha. A fé de uma criança, querida, a fé de uma criança. Mas da boca dos pequeninos saiu puro louvor, saiu verdadeiro louvor, né? Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Faz tempo que eu não peço para você aplaudir Ele. Aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Foi que eu falei antes, que quando você está sentado à mesa, o que acontece? Você lembra da honra, da aliança. Quando você prioriza a mesa, você se compromete com a promessa feita. Agora presta atenção. Na mesa também se assenta o traidor. Você vê como a vida do crente, ela é permeada de responsabilidades? Às vezes, eu falei isso até para uma pessoa hoje, às vezes a pessoa pensa que pastor não faz nada, né? Pastor, eu vou passar aí, está fazendo o quê, pastor? Rapaz, eu estou aqui no escritório, então eu vou passar aí para a gente acular. Eu estou falando isso de um pastor que me falou, isso não aconteceu comigo ainda não. Pode até acontecer, mas comigo não aconteceu não. Mas olha, a responsabilidade da sua ação, da sua atitude, da sua fala, do seu comprometimento, do comprometimento da serva de Deus, é algo muito sério, é algo que transcende, é algo que vai muito além do que os olhos podem ver, do que o coração pode imaginar, pode pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amado. Então, na mesa também se assenta o traidor. Abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 14, versículo 18 a 21. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse:
Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Marcos capítulo 14, versículos 18 a 21. Então, na mesa também se senta o traidor. Por isso que nós devemos vigiar. Por isso que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Na mesa, a cura. Na mesa é onde nossos pecados são perdoados. É na mesa. Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes perguntou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17. Na mesa, entramos no caminho de volta para o lugar da promessa. É tremendo. Na mesa, encontramos, ou entramos, ou pegamos o caminho de volta para a promessa. Veja aí, Lucas capítulo 24, versículo 28 a 32. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 28 a 32. Levantemo-nos, vamos voltar para o lugar da promessa. Foi o que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém, para onde os outros discípulos estavam lá, para esperar a promessa, para esperar pelo dia de Pentecoste. Segunda parte da mensagem: não tenha medo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você se sentará sempre à mesa para comer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando estamos sentados à mesa, não temos medo. Quando estamos sentados à mesa, o medo desaparece. O pacto da nova aliança nos alcança.
Penso eu que Mefibosete imaginava que o rei Davi mandou chamá-lo para matá-lo. Chegando ele diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete! Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Fico pensando quantas vezes Deus nos chama e simplesmente fazemos ouvidos de mercador. Não atendemos ao chamamento do Senhor. Dizemos não para tantas oportunidades que batem à nossa porta, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes não estamos disponíveis nem mesmo para se assentar à mesa. Colocamos todo tipo de desculpas para se assentar à mesa. De novo, Jesus lhes falou por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Meu Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele manda seus servos ir pelas encruzilhadas, atrás de maltrapilhos, aleijados. Mas interessante, olha, eu costumo dizer aqui na igreja sempre que nosso Deus, ele é um Deus de amor, um Deus que é santo e um Deus que é justo. O que é que ele faz? O amor dele, a misericórdia dele se estende. Ele manda buscar, procurar em todas as encruzilhadas. Mas de repente, quando ele vai passando, ele se depara com um que está sem a roupa nupcial. Ele manda tirar ele e castigá-lo e jogar aos verdumes. Precisamos priorizar a comunhão com o nosso cônjuge. Não existe lugar mais propício para nós termos comunhão com a família na mesa, no horário das refeições. Então precisamos voltar, priorizar a comunhão com o nosso cônjuge. Precisamos priorizar a comunhão com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a nossa casa espiritual, com a nossa casa física. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8 e 9. Conclusão. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9 e 10. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentar-se-á sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Será que estamos dispostos a compartilhar a nossa mesa com o manco, com o aleijado, com o desprovido do relacionamento social, com aqueles que vivem à beira do caminho, que vivem à margem da sociedade? Será que estamos dispostos a fazer isso?
ou estamos desprezando a mesa? Os horários das refeições, cada um pega seu prato e vai para o lugar, para o aconchego preferido. Uns vão para dentro do quarto, liga a televisão, coloca o prato em cima do colo ou numa cadeira e vai comer. Outros vão para a sala, liga a televisão para assistir o jornal, outra atividade, e vão comer. E outro fica sozinho na mesa comendo. Você vê como é sério? Como precisamos tratar isso nas nossas vidas, para que voltemos ao lugar da promessa, para que recebamos os frutos da nova aliança em Cristo Jesus. Precisamos voltar para a mesa. Na mesa é aonde os nossos olhos irão se abrir. É na mesa que eu vou poder aconselhar meu filho, que eu vou poder falar com a minha filha, e ela vai me ouvir, porque eu estou desprovido de toda e qualquer atividade extra. Somente na mesa. É quando eu estou degustando o melhor dessa terra. É quando eu estou reconhecendo que Deus é o meu provedor, que Ele tem me sustentado dia após dia, que Ele tem sido o meu sustento, que Ele tem sido a minha rocha, que Ele tem sido o meu rochedo, que Ele tem sido o meu baluarte, que Ele é o meu fundamento. Somente na mesa enxergaremos isso. Somente na mesa receberemos um upload, um upgrade do céu em nossas vidas. Que Jesus abençoe a vida de vocês, sentado à mesa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia.